Senador, muito obrigado aí pelo convite. Nós vamos trazer algumas informações a respeito do setor de telecomunicações. Infelizmente, talvez a gente não possa evitar de ter alguma coincidência de dados, mas eu queria inicialmente dizer que o Grupo Telefônica, que é detentor da marca Vivo no Brasil, é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. Nós sempre usamos uma parametrização, que é o valor de mercado da empresa. E eu estava aqui, enquanto escutava a exposição do colega da Nokia Siemens, antiga Nokia Siemens, agora Nokia Solutions Network, e ontem, segundo as ações, do valor das ações do dia de ontem, a Telefônica era a sexta empresa do mundo, com valor de mercado de 81,1 bilhões de dólares. E se a gente pensar em Telefônica Brasil, a Telefônica Brasil é a 20ª empresa do mundo com um valor de 24,4 bilhões. Se a gente fosse transformar isso em usuários, nós temos cerca de 300 milhões de usuários no mundo, no Brasil, cerca de 90. E a Telefônica Brasil é a maior base de clientes da Telefônica no mundo. Bom, falando um pouquinho sobre o setor de telecomunicações, acho que é importante a gente caracterizar que um bom marco legal e regulatório é uma base fundamental para que você tenha investimentos e atendimento à sociedade. Esse gráfico que conclui com o número de usuários que nós temos de todos os serviços de telecomunicações em 2013, no final do segundo semestre de 2013, de 350 milhões, ele foi construído de uma forma bastante coerente, né? Em 1995, depois que na Constituição de 1988 tinha sido incluído que o serviço de telecomunicações era monopólio do Estado, a emenda constitucional número 8 de 1995 flexibiliza esse monopólio. Em 1996, a lei mínima, a Lei 9295, ela permite que sejam escolhidos os primeiros operadores de serviço móvel no Brasil para concorrer com as então empresas móveis do sistema Telebrás. Em 1997, é feita a aprovação da Lei Geral de Telecomunicações, em julho de 1997, e a criação da Anatel, em novembro de 1997, primeiro órgão, primeira agência reguladora brasileira. Em 1998, a privatização do sistema, e em 2001, como já foi referido aqui, o Brasil faz história escolhendo o padrão GSM, utilizando frequências universais de 1,8 GHz, decisão essa que fez com que o Brasil se alinhasse com o restante do mundo em relação à utilização de frequências e tecnologias, o que permitiu essa explosão de usuários celulares que são a grande base atrás dos 350 milhões de clientes, cerca de 260 milhões de usuários móveis nesses 350 milhões. Bom, todo esse crescimento que aconteceu nesse período, com base na definição do marco legal e regulatório coerente, previsível e que gerou todo esse crescimento, proporcionou um investimento de quase 300 bilhões de reais nesse período entre 1998 e 2013. Já foi mencionado aqui, no ano de 2012, enquanto que o Brasil tinha uma retração do investimento como um todo no país, o investimento do setor de telecomunicações cresceu quase 20% em relação a 2011. E um ponto bastante relevante é que se nós compararmos com outros setores de infraestrutura, a participação do investimento público é praticamente nula, né? Foi colocado ali pelo colega o valor de cerca de 200 milhões de reais investidos pela Telebrás nos anos anteriores a 2013, o que significa dizer que dos 297 bilhões, uma parcela muito pequena foi feita pela Telebrás, o que significa quase 100% de investimentos privados, diferentemente do que aconteceu em outros setores de infraestrutura, com destaque aí muito grande, por exemplo, para saneamento, onde cerca de 6% apenas foram investidos com recursos privados e o restante com investimento público. Ou seja, um bom marco legal regulatório, gerando crescimento da base, gerando atendimento à sociedade, um investimento vigoroso e feito com recursos privados. Esse investimento
Ele foi feito ao longo de todos esses anos e, como eu já tinha dito anteriormente, especialmente num ano difícil, como foi o ano de 2012, o setor demonstrou um grande vigor, chegando aí a valores próximos de 26 bilhões de reais. Nesse primeiro semestre de 2013, com base nos relatórios que foram já divulgados pelas empresas, em muito poucos dias mais nós teremos aí os relatórios do terceiro trimestre, nós já tivemos aí um investimento de 11,2 bilhões, o que significa, comparando com o mesmo período do ano de 2012, um crescimento de aproximadamente 9%, o que sinaliza, pelo menos, uma manutenção do nível de investimento, o que eu acho que é muito positivo para o Brasil, até porque esses investimentos eles são preferencialmente feitos na construção de redes, na expansão de redes, na modernização de redes e na ampliação do serviço. E isso faz com que o setor de telecomunicações distinga o Brasil, se comparado com outros itens, em termos de comparações internacionais, muito significativos. Quer dizer, nós temos, tanto para a telefonia fixa como para a telefonia móvel, o Brasil ocupando uma posição de quinta potência no mundo, seja em termos de acessos fixos ou acessos móveis. Sempre aí, nesse caso, a China se destaca, os números são comparados, e se nós compararmos outros itens igualmente importantes, mesmo a questão do PIB, que possivelmente no ano de 2013 poderá ter alguma retração em função da taxa de câmbio, nós vemos aí o destaque que o setor de telecomunicações conseguiu obter como uma rede poderosa, uma rede potente, uma rede extensa, considerando aí o número de acessos. Então, eu acho que é um privilégio para todos os brasileiros saber que todo esse processo estruturado, adequadamente desenvolvido, levou o Brasil à situação que ele se encontra aí de quinta rede do mundo, seja em telefonia fixa, em telefonia móvel, e sempre, nunca é demais dizer, com base em investimentos privados, né? Com uma participação importante do PIB, o setor gera aí uma receita bruta de mais de 200 bilhões de reais, 5% do PIB, o que também confere a essa indústria uma relevância muito grande na economia brasileira. Os números que estão colocados aí já foram apresentados, somente destacam, e aí você tem uma comparação por diversos serviços e para o mundo desenvolvido e para o mundo em desenvolvimento, que aumentar a penetração de serviços de telecomunicações gera aquilo que os economistas chamam das externalidades positivas, né? Você não tem só o impacto direto de melhores serviços, mas esse impacto ele acaba gerando um efeito positivo em toda a cadeia, e aí o número que foi apresentado anteriormente, num país em desenvolvimento, com base nas projeções do Banco Mundial, crescendo a penetração de banda larga, por exemplo, em 10%, isso poderia gerar um aumento até de 1,3%, um pouquinho mais de 1,3% no PIB desses países considerados em desenvolvimento. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos, aí passando um pouquinho para o nosso mundo de Vivo Telefônica. São 3 casos interessantes, né? Obviamente, a vida não é feita de casos, é feita de grande volume de ações, mas só para que a gente possa ter uma ideia, né? Nós temos 3 projetos, nós julgamos projetos assim, emblemáticos, que são os projetos de Belterra, lá no Pará, próximo a Santarém, o projeto de Santa Cruz de Cabrália, lá na Bahia, onde nós fizemos um projeto junto com a Qualcomm para melhorar as condições de vida de pescadores, de comunidades indígenas. E o último projeto, que está ali no meio, né, que é um projeto que é um dos projetos mais queridos que nós temos na companhia, que é o projeto de escolas rurais conectadas. Todos esses projetos, eles demonstram que, quando você coloca os serviços de telecomunicações em áreas não atendidas, você tem uma mudança muito grande na vida dessas pessoas, devido ao crescimento dos pequenos negócios, a redução da evasão escolar, o aumento do interesse dos alunos em obter informações adicionais. E, no caso específico das escolas rurais conectadas, esse projeto foi um projeto que foi desenvolvido em 100 escolas rurais. Nós sabemos que o Brasil tem todas as escolas urbanas conectadas desde 2010, envolvendo aí cerca de 55 milhões de alunos, mas nos resta cumprir uma meta importante, que é o atendimento de mais 100 mil escolas rurais. Então, nós, da Vivo Telefônica, começamos a trabalhar nesse projeto no ano passado, fizemos um projeto piloto de 100 escolas, que envolvem 11 mil alunos, e procuramos ter uma solução fim a fim. Nós não só colocamos a conectividade, que é o que nós vamos ter responsabilidade de fazer como um conjunto de obrigações da compra de espectro de 4G, nós vamos ter que botar a conectividade em cerca de 26 mil escolas espalhadas pelo Brasil,
mas nós fizemos uma solução completa nesse projeto, que é a conectividade, fornecimento de dispositivos terminais, produção de conteúdos e capacitação de professores. E esse projeto é um projeto que nós procuramos ver como era a situação da escola antes, como é que ficou a situação da escola depois que ela se conectou ao mundo. E realmente os resultados são espetaculares. E aí nós temos aí a possibilidade de mudar muito fortemente a sociedade brasileira, especialmente no campo, através de projetos como esse. Amanhã, especificamente, nós vamos estar em Viamão, fazendo, esperamos, a criação de um novo verbo na língua portuguesa. Nós vamos ter essa escola de Viamão ligada com fibras óticas no meio rural, e nós vamos estar tabletando essa escola inteira, ou seja, todos os alunos e professores vão estar com tablets fornecidos por nós, e o que nós vamos tentar é ver o impacto de uma medida como essa na vida dessa comunidade, e esperando que a gente possa projetar isso para as 26 mil escolas e, de certa forma, contribuir para que essas externalidades estejam avançando muito além das questões de caráter econômico e possam mudar efetivamente a vida dessas crianças, desses professores, dessas comunidades. Bom, e para ampliar esses serviços, é preciso garantir que aquele ciclo virtuoso que foi criado por uma regulação eficiente, por uma legislação bem pensada e que foi tão benéfico ao longo de todos esses últimos anos, ele seja, de certa forma, mantido, né? E aí o setor de telecomunicações ele tem os problemas do Brasil e os problemas específicos do setor de telecomunicações. Os problemas do Brasil, eu acho que aqui a gente tem conhecimento, mas não vale a pena deixar de fazer a menção, é a questão da carga tributária, e, mais além do que a carga tributária, a questão da complexidade fiscal. Uma empresa como a nossa, só para vocês terem uma ideia, tem 150 pessoas tratando de gestão de tributos. 150 pessoas. Não é uma questão só de carga, é uma questão de complexidade. Uma empresa que atua nacionalmente vive essa questão de ter uma complexidade extrema para operar. A questão da legislação trabalhista, o Congresso Nacional hoje discute a questão da especialização, eu prefiro chamar especialização do que terceirização. Acho que esse é um tema que precisa ser também enfrentado pelo país. A questão da dificuldade para o cumprimento de contratos, com todo tipo de disputas judiciais, a burocracia e morosidade para a obtenção de documentos, licenciamentos, foi mencionada a questão das antenas, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, e também dificuldades de acesso e informações sobre o crédito das pessoas. Isso tudo produz o quadro que está colocado aí à direita, né? Esse é o relatório do Doing Business do Banco Mundial, onde o Brasil, entre 185 países, aparece na posição 130 como sendo um país extremamente complicado para fazer negócios. Esse é o cenário que a gente vive, né? É a situação geral do país e, obviamente, nós do setor de telecomunicações não estamos imunes a toda essa questão do país. E no setor, aí sim, agora questões específicas do setor, nós temos a nossa agenda de grandes questões a enfrentar. A questão das taxas e impostos, nós vamos falar especificamente o problema geral, como isso repercute no nosso setor, a utilização dos fundos setoriais também, a questão da legislação federal de antenas e que tipo de impacto isso pode gerar, o Marco Civil da Internet, que também está sendo discutido no Congresso Nacional, a questão da modernização do serviço e a obsolescência e a questão do marco regulatório, exatamente para enfrentar essas questões. Se a gente pensar em termos de impostos, esse é o valor que foram arrecadados pelas empresas de telecomunicações nessa série histórica. 485 bilhões de reais. Eu costumo dizer que uma empresa de telecomunicações ela tem duas grandes atividades, uma prestação de serviços de telecomunicações e a outra funcionamento como coletoria pública. Não necessariamente a atividade número 1 é a mais importante. Então, hoje, as empresas de telecomunicações são grandes arrecadadoras para os estados, especialmente naquilo que se refere ao ICMS. Ali vocês estão vendo, na série, em 2012, ano concluído, foram 33 bilhões de reais arrecadados pelo setor de telecomunicações, pago pelos consumidores e recolhidos junto às fazendas estaduais, né? E isso tudo gerou um volume de impostos e taxas no ano de 2012, de cerca de 60 bilhões, um pouquinho mais de 60 bilhões, o que significou 47% da receita líquida. Então, quando a gente fala em comparações internacionais,
é importante que a gente diga que o Brasil está entre os países que mais tributa serviços que são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, nenhuma atividade no país vai se desenvolver sem energia elétrica, sem transporte, sem telecomunicações. E, obviamente, todos esses impostos são aqueles que vão afetar a vida de outros setores. Esse é o número que a gente tem no Brasil. Houve um crescimento muito grande ao longo do tempo, né? Como vocês veem ali, de 2000, nós saímos aí de um valor de 14 bilhões para 60. Claro que uma parte desse é devido ao crescimento do sistema, mas também devido ao crescimento das alíquotas e a dependência cada vez maior que existe das receitas, principalmente as receitas estaduais, em relação aos serviços de telecomunicações. Quando a gente fala de fundos setoriais, aí o problema é um pouquinho mais complexo, né? Porque a Lei Geral de Telecomunicações estabeleceu 2 fundos, o Fundo de Universalização dos Serviços, o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e já existia um fundo de fiscalização, que é o Fistel. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2012 foram arrecadados, com relação a todos esses fundos, 7,4 bilhões. Nesse período, entre 2011 e 2012, foram arrecadados 62 bilhões. Desses 62 bilhões, apenas 3,5 bilhões foram gastos com itens que têm a ver com a arrecadação desses fundos. Os restantes quase 60 bilhões, 59 bilhões, foram utilizados para compor o déficit público. E eles foram fundos criados com previsão de serem utilizados para a expansão das redes, para a universalização dos serviços. E, no final, esses valores acabam sendo destinados para outras finalidades diferentes das quais eles foram criadas originalmente por lei. Bom, com relação à questão das antenas, esse é um problema muito complicado que a gente vive, especialmente porque nós não paramos de ter crescimento de base de clientes, e é bom que isso aconteça. Hoje o brasileiro quer ter acesso ao smartphone, pelas pesquisas, o sonho de consumo é o smartphone, quem sabe um dia um tablet. O volume de dados não para de crescer, não só no Brasil, como em todas as partes do mundo. Isso faz com que as redes tenham que crescer, redes que tenham conectividade para dados, 3G e 4G. As frequências que nós utilizamos são frequências altas. Isso exige cada vez mais sites e, infelizmente, a gente tem uma dificuldade enorme, seja porque as leis municipais são leis muito restritivas, são cerca de 250 leis municipais, seja porque nós também temos um processo nas prefeituras muito lento. E isso leva, inevitavelmente, a situações de prestação de serviço que não é aquela desejada pelas operadoras. Mas nós temos aí uma limitação que está fora do nosso alcance. O Senado Federal cumpriu a sua obrigação, aprovou uma lei federal de antenas no ano passado. Essa lei continua tramitando na Câmara Federal, nós estamos nos aproximando do final do ano, e, infelizmente, essa lei não foi aprovada. Olha, não foi aprovada no Congresso Nacional e não foi aprovada nenhuma lei municipal, nenhuma, no ano de 2013, que pudesse permitir uma aceleração do processo de instalação nas diversas cidades brasileiras. Bom, o Marco Civil da Internet. Essa é uma discussão que está sendo tomada dentro do Congresso Nacional. Existem as questões relacionadas à neutralidade de rede, uso de armazenamento de dados, definição de propriedade de conteúdos. Bom, mas o fato é que, sendo uma questão muito complexa, o que a gente acha é que esse tema tem que considerar que, em teoria, o Marco Civil ele tem 2 partes, uma parte de garantia de direitos e uma parte de regulação econômica. E, quando a gente analisa a parte de regulação econômica, não tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das redes. Tanto é que a palavra investimento não aparece no texto do Marco Civil nenhuma vez. E, consequentemente, isso gera algum tipo de preocupação, porque todos esses direitos serão garantidos desde que exista a possibilidade de atendê-los, especialmente naquilo que se relacionar com o desenvolvimento das redes. E, obviamente, algumas questões são fundamentais, existe toda uma tradição do setor. O que a gente acha é que a gente precisa ter um tratamento que seja um tratamento isonômico com outros setores, de forma que não exista prejuízo para a sociedade com a adoção de um texto que garanta direitos, mas não se preocupe com o crescimento das redes. Bom, a modernização do serviço é outro problema muito sério que o mundo afeta. Esse gráfico é um gráfico mundial, onde a gente observa claramente um processo de redução da importância relativa da telefonia fixa, né, e o crescimento explosivo da telefonia móvel, do acesso à banda larga.
O fato é que, no Brasil, a telefonia fixa é prestada baixo regime de concessão e os outros serviços baixo regime de autorização. Esses contratos eles vigorarão até 2025 e, certamente, é necessário que se rediscuta essa questão da modernização dos serviços para que a sociedade brasileira também tenha seus direitos preservados, especialmente nesse contexto universal de que existe uma perda de valor relativo de alguns serviços em relação a outros, né? E, com tudo isso, a gente volta à questão do marco regulatório. E isso é quase como se fosse um alerta, né? Que a gente tem a necessidade de ter um equilíbrio entre essas exigências regulatórias e o crescimento do mercado, de forma que exista essa flexibilidade que gera a inovação, gera o investimento, gera o crescimento. É preciso que exista aí uma aderência maior entre as leis federais e o regulamento, e um tema fundamental é a questão da reversibilidade, onde, no nosso entendimento, as leis comentam um determinado ponto ou estabelecem uma determinada regra e não necessariamente os regulamentos são aderentes a esse conceito legal. E a questão dos pagamentos de licença, porque a gente precisa ter presente que, independentemente de se dirigir ao espectro ou à rede, no final, todos esses valores acabam montando e fazendo parte de um business plan e vão compor o preço final do produto, né? Bom, uma empresa como a nossa, e isso é uma característica de todo o mercado, está saindo da conectividade, está passando para o mundo das aplicações, e essa é uma outra vertente de investimentos que nós teremos que desenvolver ao longo dos próximos anos. Esse é um desafio onde novas opções estarão sendo criadas para o mercado financeiro, para a saúde, para a educação, para soluções de conectividade envolvendo diversas empresas, inclusive utilities, e para isso, nós estamos nos preparando para fazer um investimento aí da ordem de 24 bilhões, né? Parte desses investimentos já foram realizados, era o nosso programa de investimento até 2014. E, só para vocês terem uma ideia, em relação ao período anterior, o segundo mandato do presidente Lula significaria um crescimento de 50% em relação aos valores que foram investidos pelo Grupo Telefônica no Brasil nesse período 2007 e 2010, né? E o que nós temos aí previsto é um crescimento muito grande das redes de 4G, continuar crescendo as redes de 3G, crescimento de base de tráfego, aumento do backhaul, como já foi comentado aqui, basicamente para fazer frente a todo esse tráfego, e um crescimento muito vigoroso do backbone e do backhaul. Ou seja, hoje, com o volume de clientes que nós temos e com o crescimento da rede de dados, o acesso a dados, cada vez mais é importante que esse crescimento aconteça. E aí um registro importante é exatamente o fechamento do anel e, finalmente, nós conseguimos chegar a Manaus, senador. Manaus, que é um local tão difícil de chegar, nós conseguimos chegar no iniciozinho do terceiro trimestre desse ano, um projeto conjunto, e usando o linhão da Eletronorte, nós finalmente conseguimos conectar Manaus à rede nacional. Então, eu acho que passamos aí por um grande processo de integração, e exceto aí no caso da Amazônia Ocidental, o Acre, sim, o Acre está ali já integrado lá no pontinho da rede que aparece aqui à esquerda. E o que vamos ficar aí como dívida é a questão da integração da Amazônia Ocidental, que ali a coisa é complicada. Ali ninguém chega, e nós também teremos dificuldade, como estamos tendo dificuldade de chegar, né? Bom, esses são alguns números da companhia, né? Eu queria destacar, primeiro, aí nosso compromisso com o governo brasileiro é de atender 6 cidades. O conselheiro Japa vai falar provavelmente sobre isso, de 4G, e nós estamos chegando já agora, no final do mês de outubro, a 70 cidades, 70 com 4ª geração. Inclusive cidades aí que já começam a ser cidades médias, né? Estamos presentes em 3.100 cidades com 3G, e, além disso, já temos quase 1,5 milhão de domicílios com fibras óticas na rede de acesso, o que dá uma ideia muito grande aí de todo o esforço que a gente está desenvolvendo para ser efetivamente a solução para a rede de dados. Aí tem todo esse conjunto, né, de atividades para 2014. Eu só queria destacar 2 projetos que são muito queridos nossos, além de todos os outros que eu já comentei. Primeiro, nós estamos desenvolvendo uma solução de bancarização, senador. A gente sabe que 50% da população brasileira não é bancarizada, e nós estamos desenvolvendo, junto com a Mastercard Internacional, esse produto Zoom, que vai contribuir fortemente para que essa bancarização aconteça, né?
e nós vamos lançar nacionalmente. 2013 foi um ano de preparação, nós vamos lançar nacionalmente o Zoom em 2014. E, como o sonho de consumo dos brasileiros é ter um smartphone, e o smartphone ainda é muito caro, nós desenvolvemos há 2 anos uma parceria com a Mozilla para a utilização do sistema Firefox OS, que é um sistema aberto, que vai gerar a possibilidade de compra de smartphones mais baratos e, com isso, contribuir para que o sonho de consumo dos brasileiros com relação à obtenção do smartphone seja alcançado, atendido. Agradeço aí ao tempo e me coloco à disposição depois para as posteriores perguntas.